Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje estamos aqui com a doutora Sabrina Fontanesi, gente. A doutora Sabrina Fontanesi, ela é fonoaudióloga lá pela Universidade de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. Ela tem mestrado em Educação Especial, lá pela Federal de São Paulo. Ela tem doutorado em psicobiologia pela Universidade de São Paulo e ela é uma celebridade do mundo da fonoaudiologia, muito conhecida pelo trabalho dela com seletividade alimentar e pelo podcast Fono Também Fala. É com muito orgulho que nós recebemos esse humilde espaço, doutora Sabrina Fontanesi. Boa noite! Muito obrigada, gente. Eu que fico super agradecida aí de ter sido chamada, de ter sido convidada. Eu sou fã de podcast, né? Então, assim, quando me chamam, eu venho mesmo. Então, obrigada pela abertura por me receber aqui hoje. A gente fica muito feliz. Vamos começar perguntando assim, lá como foi assim o começo da sua trajetória. Como que a Sabrina, de muitos anos, chegou a pensar em cogitar estudar fonoaudiologia? Na verdade, eu caí bem de paraquedas, né? Eu queria fazer biomedicina, mas na época em que eu prestei vestibular, que a gente não precisa entrar aqui nesses detalhes, não existia mais, tinha sido integrado a medicina, né? A biomedicina. Eu falei, não, cara, eu não quero fazer medicina. E aí eu já tinha conseguido ali uma isenção. Eu ia falar, põe alguma coisa aí. Aí coloquei no alguma coisa a fonoaudiologia, passei, aí minha mãe falou, 4 anos, vai fazer. Olha só, cara. Então foi isso, mas assim, eu sempre tive como primeira opção ali a parte de pesquisa, né, eu sou apaixonada por pesquisa, então a faculdade que eu iria fazer não era de muita importância, né, hoje é grande parte da minha vida, mas na época não era esse o plano. Você começou a faculdade com o intuito de ser cientista. Isso, exato. E aí o mundo vai, né, moldando e vai levando a gente para outros caminhos. Acabou que não deu certo esse, mas deram certo outros. Sabrina, aí conte para nós, então, como começou a sua atuação fonoaudiológica? Como você se direcionou, assim, para as áreas da fonoaudiologia? Você já tinha um direcionamento na faculdade ou optou por outro caminho? Então, eu não queria atender, nunca quis atender, então saí, fui fazer um mestrado, fiz o doutorado, e eu comecei a atender depois do doutorado, atendi um pouquinho antes do mestrado, eu cheguei a atender em clínica ocupacional, mas não era o que eu gostava também. E aí, depois do doutorado, que aí foram várias desilusões acadêmicas, eu caí numa clínica de atendimento infantil e comecei a atender esse público, e aos poucos foram chegando crianças seletivas, né? Eu sou seletiva alimentar, então comecei a ver muito de mim nessas crianças, e a partir disso eu comecei a estudar, a me aprofundar nessa área e nas áreas também, principalmente de transtornos motores. Então, hoje, meu público, basicamente, são essas duas áreas dentro da fonoaudiologia. Bacana. E como é que você falou que você é seletiva alimentar? Eu não sabia isso. Como é que isso afeta a sua vida? Eu sempre fui uma criança muito restrita, né? E eu só tive meu diagnóstico com 29 anos. Então, foi bastante sofrido, bastante difícil para mim, para os meus pais, né? Porque até então ninguém falava sobre isso, né? Hoje a gente ainda tem muito estigma, a gente tem muito preconceito, mas antigamente era pior ainda. Então, essas questões eram bastante difíceis. Com 29 anos eu recebi o diagnóstico, porque eu falei, não é possível que eu vomite quando eu vou tentar comer alguma coisa. Isso não é normal, eu não consigo colocar um alimento dentro da minha boca. E aí, a partir disso, eu recebi o diagnóstico, que foi um grande alívio gigantesco, assim, para mim. Comecei a fazer o tratamento, e depois, mais tarde, fui descobrir, então, que esse tratamento poderia ser feito desde criança e que isso ajudaria de várias formas, né? Então,
entre o meu diagnóstico e o começo do trabalho na clínica fonoaudiológica foi em torno de uns 5 anos, e eu tive ali entre os dois. Mas assim eu comecei a receber essas crianças, eu já comecei a pensar em como eu poderia ajudá-las, né, e como a gente poderia fazer com que elas não passassem por muitas coisas que eu passei, por não ter tido nenhum tipo de acompanhamento. Nossa, que história incrível. E hoje em dia tem uma grande demanda, né, de seletividade alimentar. Sim, sim. E é engraçado, né? Porque as pessoas falam muito assim, agora todo mundo é seletivo. Na verdade, a gente tem muito seletivo alimentar, né? Eu tenho muitos adultos. A gente só não sabia, não conhecia antes, nome. Né? É isso que eu falo. Porque realmente é o que acontece, né? Então, assim, todo mundo conhece alguém que não come quando tá misturada a comida. Todo mundo conhece alguém que não come se a cebola tiver em pedaço. Todo mundo conhece alguém que não come se a gente tiver, sei lá, alguma coisa verde. Então, assim, só que isso não tinha nome. Isso era frescura e era tratado, assim, de diversas formas que a gente sabe que não é nada efetivo hoje, né? Sim. E quanto mais cedo procurar, né, e fazer o tratamento, melhor. Sim, né? A gente sabe que hoje o prognóstico, né, quanto antes da gente iniciar, né, então se a criança já tem 1 ano de idade, hoje eu já recebo muitas crianças nessa idade, já consegue todo um acompanhamento e o prognóstico vai ser imensamente melhor, né? A seletividade alimentar, as dificuldades alimentares pediátricas, elas podem ser tratadas em qualquer idade, né? Inclusive em adultos. Mas o quanto antes a gente começar, mais fácil da gente lidar ali com essas questões. Hoje o teu público é crianças. Hoje o meu público é criança, porém eu recebo muitos adultos, por ser seletiva, né? Eu recebo muitos adultos que vêm conversar comigo, trocar ideias, né? Pensar ali em como poderia fazer essa expansão, colocar isso em prática. Então eu tenho muito contato com esse mundo todo em diferentes idades. E pensando na seletividade alimentar, eu também tenho seletividade alimentar, e o sofrimento que é, né, Sabrina, o sofrimento que é eu enquanto criança, tanto que eu não tenho diagnóstico hoje, eu sei, né, mas eu não busquei ainda, descobri que eu sou seletiva alimentar e tive a certeza disso depois que eu comecei a estudar um pouco mais, principalmente quando eu fiz educação especial, que a gente também tem um estudo direcionado à questão da seletividade alimentar, mas a importância da gente perceber o sofrimento, né, da criança, o sofrimento do adolescente, enfim, da pessoa que tem, porque como você disse, é impossível que eu vá vomitar quando eu tenho uma comida gostosa na minha boca, só que indiferente, pode ser a comida mais gostosa, né, se você não tem tolerância pela textura, enfim, ou pelo sabor ou pela enfim, né? Cada um tem uma seletividade diferente, né? Com diferentes características, mas assim, dos profissionais terem esse olhar e quanto é importante você falar essa questão assim, ó, não importa a idade, você teve um diagnóstico tardio, eu ainda não tenho diagnóstico porque ainda não busquei, mas sei das minhas limitações, né? Mas que todo mundo pode buscar um profissional para dar esse apoio, dar esse suporte, né? É lindo de ver você falando. É exatamente isso, assim, eu falo que é um quadro que parece muito simples, porque a gente tem uma cultura que prega isso, né, então tudo que é frescura é muito simples de ser resolvido, é só você não ser fresco, mas, na verdade, é um quadro muito sofrido, e é sofrido não só para a pessoa, é sofrido para quem acompanha também, né, então, assim, até hoje, se eu vou viajar, se a gente vai em algum resort, se a gente vai em algum lugar que vai ter comidas, então assim, eu preciso saber antes o que vai ter, qual que é o cardápio, porque muitas vezes eu realmente não vou comer, né, muitas vezes eu não vou conseguir ter nenhum prato ali que eu consiga lidar, então hoje eu tenho, né, conhecimento dos meus aspectos de alimentação, então eu prefiro não comer do que comer e saber que eu posso ter uma ânsia, que eu posso acabar vomitando ali na frente de todo mundo, né, que eu posso ter esse tipo de exposição que não é legal, né? Então, assim, é realmente bastante sofrido, não é uma coisa, não é um quadro simples, né? Pô, incrível, incrível. Muito, muito bom saber disso aí, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive pessoas da área da fonoaudiologia, de repente, os acadêmicos não saibam que o comer, que é um comportamento que precisa ser aprendido também, é uma coisa
cultural, é uma coisa que precisa ser trabalhada e pode ser trabalhada pelo profissional fonoaudiólogo. Incrível você trazer essa questão, porque eu digo, Sabrina, porque eu entrei na fonoaudiologia por conta de voz, entendeu? O que me levou para o curso foi voz. E quando eu descobri você na internet, eu falei, nossa, o fonoaudiólogo também trabalha com isso. Eu mesmo não sabia, né? Então, você levantando essa bandeira, fazendo esse tipo de depoimento, que eu também não sabia que essa é uma questão que te afligia pessoalmente, com certeza é uma coisa que vai despertar atenção, despertar interesse para essa área. Agora, me diz uma coisa, hoje você atende em Ribeirão Preto? Isso, hoje eu tenho uma clínica, 2 clínicas, na verdade, né, aqui no interior do estado de São Paulo. Hoje nós temos mais de 30 terapeutas na clínica, a grande maioria deles atende a demanda de crianças com questões alimentares, e a gente tem uma equipe completa, né, então a gente tem nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fono, físio, todo mundo voltado ali para a questão alimentar. Nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, Sabrina. Mas faço Eu também. Olha, eu queria perguntar para você, de uma pessoa que entrou no ensino superior com o desejo de ser cientista, você se tornou essa grande empreendedora, né? E eu gostaria de perguntar para você, quando que foi a virada de chave, quando que foi o momento que você falou, não, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu CNPJ? Na verdade, as coisas foram... Eu sou uma pessoa muito, como posso te dizer, muito adaptada. Então, assim, quando foi acontecendo e surgindo as oportunidades, eu não fico lamentando ou pensando, meu Deus, não era isso que eu queria. Eu meio que vou entrando no que aparece, né, nas oportunidades que vão aparecendo. E quando eu vi, eu já estava bem envolvida nessa parte e realmente hoje, assim, é uma grande parte da minha vida e é uma parte que eu gosto realmente bastante, então eu me dedico bastante também a essa segunda parte da fonoaudiologia, que a gente fala que é adjacente, né, mas que todo mundo pratica um pouquinho ali, que é essa parte administrativa, né, de gestão e gestão financeira. Então, hoje eu me divido entre as 2 faces da fonoaudiologia. Mas teve algum momento, assim, você falou que a coisa foi acontecendo naturalmente, mas você falou que você trabalhava numa clínica ocupacional, depois você foi terminar o seu doutorado, e depois do seu doutorado, que você começou a atender. E você já começou em consultório próprio? Foi assim, no final do meu doutorado, eu tive uma depressão bastante importante, né, eu sempre falo sobre isso, acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso, e foram várias e várias desilusões, uma atrás da outra, assim, que foram acontecendo. Chegou a um ponto que a gente estava, assim, sem condições financeiras nenhuma, né, muitos nãos, e surgiu a oportunidade de eu substituir uma amiga no home care de disfagia. Então, como eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa que fica pensando 1 milhão de vezes, se aparecer a oportunidade eu vou e pego. Sentei para estudar sobre disfagia, nunca tinha atendido, nunca tinha tido nem contato. Fiquei um tempo nesse home care em conjunto com uma sala que eu aluguei numa clínica multidisciplinar e começaram, então, a aparecer casos. E, mais uma vez, sentei para estudar muitas coisas que eu não tinha tido contato ou na faculdade, porque, por exemplo, quando a gente pensa em transtornos motores, né, que é uma outra parte que eu trabalho bastante, pelo menos quando eu fiz faculdade, isso nem existia, né, o máximo que a gente via ali de fala eram as disfluências e os transtornos fonológicos, fonéticos. Então, cheguei estudando e comecei a ter resultados, comecei a receber mais pacientes. E aí, em um certo momento, uma coisa que depois que eu tive esse quadro de depressão, eu aprendi a observar aonde eu estou inserida, e eu estava inserida num ambiente que não era um ambiente legal, não era um ambiente que estava me trazendo saúde, e teve a proposta, então, de uma parte da equipe da gente sair para montar um lugar, e mais uma vez eu fui. Foi meio que assim, sabe, no susto, assim, eu virei empreendedora bem no susto, fui aprender mesmo depois erramos muito, mas aprendemos muito também ao longo do caminho aí. Isso me lembra muito, tem uma obra
Eu também sou formado em economia. Eu sou o cara que adora estudar, já estudei muita coisa diferente. A fonoaudiologia, ela veio por último, assim, na minha vida, porque quando eu quis começar a minha carreira acadêmica, não tinha o curso de fono na minha cidade, enfim. Eu estava falando de economia porque tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, que fala dessas pessoas, assim, que abrem a empresa, assim, poxa, eu sou bom nisso, eu preciso daquele, bum, abriu, assim, e realmente, às vezes, é um alerta que eu percebo que é um tema que já apareceu lá no seu podcast, que também é incrível, o Fono também fala, e que é essa questão de que nós, como profissionais da saúde, nós não somos ensinados a empreender. Não só nós, viu? Nenhuma área da saúde, praticamente, sabe? Nenhuma, né? Mas é uma coisa que é claro que eu não estou pretendendo aqui dizer que a graduação deve abarcar isso, porque não tem como, mas é uma preocupação que o indivíduo que cursa essas coisas deve ter, né? Porque e aí ele fala, não, eu vou abrir meu consultório, mas aí você vai ser uma eu presa. É você, né, que vai fazer marketing, prospectar coisa, contabilidade, finanças, além de você atender, então é bastante coisa. E como é que se procede? É um raciocínio bastante interessante, bastante pertinente, pessoal que nos está nos ouvindo. E aí, como é que vai ser quando você abrir o seu consultório, quando você quer fazer isso dessa forma? Porque é uma atividade completamente alheia ao que a gente acaba estudando na faculdade, mas que é fundamental, como você disse, todo mundo que atua faz isso de uma forma ou de outra, né? Sim, e assim, esse é um grande perigo, na verdade, né? Porque pensar que todo mundo vai ter que fazer uma gestão financeira, no mínimo ali, né? Conhecer um pouco sobre probabilidades de emprego, né? De vínculo empregatício. Quando a gente não tem esse tipo de formação, quando a gente não tem esse tipo de informação, corre o risco de você entrar em grandes ciladas, né? Então, tanto para a área do empreendedorismo, quanto a área da relação de emprego, ela pode te trazer aí grandes prejuízos quando você não tem esse tipo de conhecimento, e que é muito escasso dentro da nossa área, né, infelizmente. É uma questão até jurídica, né, também, né? Você falou da questão da relação de emprego ali, né, cara? Qualquer coisa pode virar ação e os prejuízos são muito grandes, né? Especialmente para quem está começando e não tem, digamos assim, gordura para queimar, né? E por falar nisso, você tem um ato teu de generosidade fonoaudiológica, é o seu podcast. Vamos falar assim, como que surgiu essa ideia de você fazer um podcast que leva tanta informação de qualidade para tantos fonoaudiólogos, tantos interessados aí, mundo afora, porque ele está na internet? Bom, o Fono Também Fala, ele nasceu, porque assim, eu gosto muito de podcast, né, sempre ouço muito, e eu comecei a ouvir um podcast que chama Wine and Cheese, que é um podcast de duas fonoaudiólogas que uma mora em Boston e a outra mora eu acho que é Massachusetts. E elas falam um pouco sobre essa rotina fonoaudiológica misturada ali com um pouquinho do que vocês fazem, de falar sobre áreas, né? E aí eu falei, cara, não tem aqui no Brasil, não existe aqui no Brasil. Quero gravar um negócio desse. Na época eu já conversava um pouquinho com a Isadora, não tinha tanto contato com ela, mas mandei uma mensagem para a Isadora, eu estou querendo gravar um podcast sobre fonoaudiologia, rotina fonoaudiológica, e acho que você tem uma vibe legal, acho que daria certo. A Isa, na hora, topou, sem saber muito bem o que era, porque a gente também não sabia muito bem o que era. E aí a gente começou a trazer essas questões, né, que são... Eu falo que o Fono Também Fala, ele faz com que você entenda que você não está sozinho. Você pode trabalhar numa cidadezinha, pequenininha, com o seu consultório, só você de fono na cidade e mais ninguém, que você vai passar pelos mesmos perrengues de quem trabalha numa clínica com 100, 200 terapeutas, porque as questões, né, a rotina fonoaudiológica, ela é muito parecida. Então, a ideia foi essa, né, foi trazer e aproximar esse público. Poxa, incrível, maravilhoso. Sabrina, e conte para nós como é trabalhar em todos esses ambientes, porque você trabalha na clínica, você é empreendedora, você grava podcast. Como é a Sabrina que dá conta de tudo isso? Eu sou uma pessoa muito organizada. Então, assim, eu aprendi a ser muito organizada,
porque por fazer muita coisa, eu preciso saber gerenciar o meu tempo, senão eu não consigo dar conta de tudo. Raramente eu dou conta de tudo mesmo, mas eu dou conta de muita coisa. Então, eu me considero uma pessoa bastante organizada, bastante metódica com relação ao meu tempo. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, o que eu tenho para fazer, quais são os meus entregáveis, quando eles precisam ser entregues. E hoje eu tento me organizar dividindo entre as empresas e entre os meus compromissos, né? Então, hoje eu tenho 4 empresas, 2 delas não são clínica, né? Então, a gente tem uma empresa de cursos, a gente tem uma startup de assinatura de brinquedos. Além disso, eu tenho alguns projetos de parceria, eu tenho o podcast, né? Que é um projeto importante. Faço MBA, então tem tudo isso rodando ao mesmo tempo. Então, eu preciso, de certa forma, estar bem organizada para eu conseguir dar tudo isso sem me prejudicar mentalmente, né? Gente, como faz? É muita coisa, olha, eu fiquei aqui imaginando, né, cara? A minha Organização, agenda, agenda. Não, minha agenda ela é por hora. Então, assim, se você for pegar minha agenda de amanhã, eu tenho o que eu vou fazer às 8 da manhã, o que eu vou fazer às 9, o que eu vou fazer às 10, o que eu vou fazer às 11, o que eu vou fazer meio-dia, o que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, até o final do dia. E eu sigo isso, tento seguir isso da melhor forma possível. Óbvio que tem dias bons, dias ruins, não vamos ser hipócritas aqui, tem dia que eu não faço nada. Mas eu tento seguir o mais honesto ali possível para que eu consiga dar conta. Então, assim, se eu tenho 1 hora para escrever o capítulo de livro que eu estou escrevendo com Ana e Vanessa, eu sento ali e vou dedicar 1 hora a isso. Se eu tenho 1 hora que está separada para escrever o meu TCC do MBA, eu vou sentar e fazer o meu TCC do MBA. Tento, ao máximo, seguir essas questões para que eu consiga não surtar. Caramba, cara, é incrível Na mesmo. real, é dedicação, organização e constância, né? Sim, Porque tu precisa ter isso na prática diariamente. E essa prática diária, muitas vezes, é difícil. Como tu disse, tem dias que não dá para fazer nada, tem dias que vira tudo, mas eu sei que amanhã eu tenho que retomar e seguir. Isso, exatamente. Novamente. E assim, eu sou assim até mesmo para as minhas questões pessoais. Então, por exemplo, terapia está na minha agenda, o dia que eu vou correr, o dia que eu vou na academia, o dia que eu tenho médico, o dia que eu tenho que coletar exame, tudo eu coloco na minha agenda, então tudo vira compromisso ali, senão eu vou deixando outras partes da minha vida separadas, né? Separadas e muitas vezes negligenciadas. Então eu tento dar uma equilibrada dessa forma. Poxa, uma pessoa tão ocupada ter dado um pouco do tempo para falar com a gente no podcast, deixa a gente. Então, por exemplo, eu não falo sim, né? Para compromissos muito fortes. Porque eu normalmente estou aqui, o dia o Vinícius me chamou, ele falou, pode ser às 20? Eu falei, pode ser às 19? Normalmente eu comecei muito cedo. Pode sim, cara. E se eu termino... Não, cara, se você falasse... Se você falasse 3 horas da manhã, a gente vinha, cara. A gente sabe que você tá na correria aí, né, cara? Ali você falou que você tem uma empresa de cursos, né? Tem algum produto que você vai lançar recentemente, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu sou a pessoa dos lançamentos, né? Então, assim, para vocês terem uma noção, dentro da parte de alimentação, hoje a gente tem alguns produtos. Então, a gente tem e-book, a gente tem curso, tem treinamento de equipe, tem aprimoramento, tem estágio. Então, cada um desses é um produto. A gente agora vai lançar um curso de gestão de clínicas. Vai ser bem legal. Uau. Esse curso de gestão de clínicas. A gente também tem, hoje, né, técnicas específicas que a gente aplica dentro da fonoaudiologia. Então, a gente começou recentemente com a neuromodulação. A gente tem a startup, que é uma outra área, um outro público, outra pegada, né, outra questão. Que mais? São tantas coisas. Mas acho que basicamente são esses os produtos que a gente tem. Fora supervisão, mentoria, consultoria, dependendo do que cada um precisa aí dentro da seletividade e da parte também de gestão.
Então, o pessoal que nos escuta, que quiser alguma dessas coisas que ela mencionou, quiser um desses produtos aí, a gente está aqui, né, com muito prazer aqui escutando a doutora Sabrina, e tenho certeza que se você precisar de alguma coisa, você vai ter aí tudo que você precisa da melhor forma possível, porque a gente realmente admira muito essa profissional. Doutora, tem alguma questão que você, alguma história engraçada que você lembre agora, assim, que você trouxe do seu consultório, com algum paciente que você gostaria de compartilhar com a gente? Todo mundo gosta de história engraçada. Olha, a gente sempre fala que trabalhar com criança é surpreendente, né? Cada dia eles inventam uma, cada dia eles falam uma, cada dia eles trazem uma questão. Eu vou utilizar uma história que eu ouvi hoje, mas não é minha. Porque as minhas histórias, quem ouve o podcast já está cansado de ouvir. Mas a gente está fazendo um intensivo de neuromodulação, e uma das crianças está ali com um dos alvos para produzir o FAVA. Ela não consegue produzir ainda, então ela não consegue falar fruta. E tinha fruta na sessão, e essa criança começou a falar, e mostrar, né? Puta. Eu falo que quem passa, eu falo que essas loucas estão ensinando pra criança. Como que fica sério? Então tem sempre essas, principalmente na parte de fala, a gente sempre tem essas pérolas da criança. As trocas trazem palavras que eles nos pegam de calça curta. Eu tinha uma menininha, hoje ela fala bem, mas ela lava pepeca pra espera. Aí ela fala, pepeca. Que perigo, cara. Não, isso me fez lembrar, sabe, eu tenho um trabalho, Sabrina, eu tenho um trabalho com ensino de português para estrangeiros, né? Eu sei que tem que ter um menino que ele tá com um atraso de fala, ele inclusive, ainda tá nessa questão da imigração, porque ele é venezuelano e minha cidade recebe muitos venezuelanos. E, enfim, é muito comum, né, porque os hispanohablantes, eles não têm vogais nasais, né? Então a pessoa chega aqui no Brasil, vai à padaria e pede o quê? Pau. Meu Deus, não não é fácil. Aí eu falo, gente, não façam isso, eles já fiz, droga. Isso explica muita coisa. Mas isso é normal, né? Então, recentemente a gente está fazendo uma formação internacional, a gente tem aula toda semana em inglês. E assim, eu falo inglês, eu me considero fluente, mas obviamente que a gente vai cometer erros. Porque não é a nossa língua nativa. Então, assim, a hora que me liga o microfone, eu tenho certeza que as meninas que são lá dos Estados Unidos, elas falam, meu Deus do céu, essa pessoa é louca. Eu vou falando. Eu falo com confiança, né? Se a pessoa entender, ótimo, se ela não entender, ela pergunta de novo, entendeu? Eu vou falando, com as palavras, o contexto ajuda ali. Isso aí. Pra gente já está encaminhando para o finzinho aqui, não sei se as meninas têm mais uma pergunta, mas eu quero perguntar, você falou de uma história engraçada, eu queria saber se você lembra de algum caso assim que seja memorável, alguma coisa que ficou na sua mente, um trabalho que você tem muito orgulho, sei lá, alguma coisa assim que você considere memorável que você traz do seu consultório. Eu sou apaixonada por transtornos motores e para a parte de alimentação, então assim, eu tenho um caso bastante significativo na parte de alimentação e um caso bastante significativo na parte motora, mas o da alimentação, uma criança muito grave que a gente recebeu com 5 anos. Muito grave, assim, de você pegar frutinhas de desenho e ela ter ali a fobia, sair chorando, ter ânsia de vômito, então, assim, muito grave. Muito grave. E ela ficou com a gente em torno de uns 5 anos trabalhando na alimentação. E aí, enfim, não tinha prognóstico de mastigação, a gente conversou com os pais para parar, né, essa parte de alimentação, porque ela já tinha ganho bastante coisa, mas eu sabia que ela já comia bastante coisa, que ela já tinha ganho bastante coisa, mas quando eu recebi o inventário dela a última vez, foi, assim, muito emocionante. Então, ver que, por exemplo, uma criança que não comia nada, né, com 5 anos ela só tomava o suplemento alimentar.
ela estava comendo brigadeiro e doce de leite, tipo assim, foi muito emocionante. Ela ainda segue com a gente, eu ainda me emociono quando hoje a gente trabalha a linguagem, né, às vezes eu falo para ela, qual é a sua comida preferida? E ela me responde, tipo assim, eu falo, meu Deus, ela não comia nada, né, ela não tinha relação nenhuma com nenhum alimento, então foi um caso bastante significativo. E uma outra questão, eu tenho uma apraxia bastante grave, né, uma criança com apraxia bastante grave, ela desde muito pouquinho. Hoje ela tem 6 anos. E ela fala frases, ela narra. Então, assim, ela explica sentimentos. Ela falou que ela estava mudando de casa, então não ia conseguir na casa dela, porque tinha que ler a cara, né? Então tinha que colocar a cara lá no leitor. Então, isso para mim é bastante significativo. Dar voz, né, para essas crianças, dar voz para esses quereres, né? Esse ímpeto da gente, né, que a gente tem ali desejos, então, para mim é bastante significativo também, então acho que são 2 casos bastante memoráveis. Que maravilha. É gratificante, né? Maravilhoso. Sim, Sabrina, tu com esse cair de paraquedas na fonoaudiologia, com essa paixão e esse encantamento que você traz para nós hoje, nos dá a impressão de que você escolheu a fonoaudiologia, que foi o único curso e que foi a única opção da tua vida. É isso que nos transmite, que você transmite para nós. E viu? Maravilhoso. O que você diria para alguém que está pensando em cursar fonoaudiologia, que está na dúvida, que não sabe muito bem, ou que daqui a pouco está achando que a fonoaudiologia vai cair de paraquedas na vida dela, assim como caiu na tua vida? Qual é o recado que você daria para esse acadêmico, ou para esse estudante, ou para essa pessoa que está pensando em chegar na área acadêmica na fonoaudiologia? Eu acho que não só para a fonoaudiologia, mas para qualquer área. Eu acho que a gente escolhe áreas muito cedo. Então, eu não acho que a gente tenha que tentar escolher o que a gente ama, a gente tem que aprender a se apaixonar pelo que a gente faz. Então, quando eu estava na área acadêmica, eu era completamente apaixonada. Vindo para a clínica, eu era completamente apaixonada. Estando na gestão, estou me apaixonando. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a olhar para a nossa vida e ver o que tem de bom nela e se apegar a isso, ao invés da gente ficar tentando achar. Então, assim, a fonoaudiologia caiu de paraquedas na minha vida a partir do momento que eu tive a oportunidade de utilizá-la para modificar o meu ambiente, porque hoje eu modifiquei o meu ambiente completamente através da fonoaudiologia. Eu não tive nenhuma dúvida de que isso iria acontecer. Não sou a pessoa, nossa, sou apaixonada por atendimento, mas eu faço um atendimento de excelência. Por quê? Porque os pais estão ali, eles estão me dando confiança nos filhos deles. Então, assim, eu me apaixono por aquilo, porque é o que eu tenho, é a minha possibilidade, é o meu dia a dia. Não adianta eu ficar tentando pensar, meu Deus, não vou fazer isso, isso é muito ruim. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a olhar para esse lado, obviamente que sim, modificar o que você não está satisfeito, né? Mas eu vejo que muitas vezes existe principalmente ali com 17, 18 anos, existe uma necessidade de encontrar coisas que você vai amar, coisas que você é apaixonado, e você vai ver que ao longo do caminho você vai se apaixonar, né? Não vai ser ali de início. Então, a fonoaudiologia tem um monte de áreas. Vai ter uma área que vai te interessar, vai ter uma área que vai ser interessante para você. A gente tem no podcast um quadro que chama Fono Diferentona, que a gente traz convidados que trabalham com áreas da fonoaudiologia que a gente nunca nem imagina. Então, a gente tem fonoaudiologia no processamento visual, fonoaudiologia na voz transgênero. Então, assim, tem uma possibilidade gigantesca. Você vai achar alguma coisa que você se identifique, sabe? Perfeito. Puxa, perfeito. incrível. Mais uma vez você fez a gente pensar bastante hoje aqui, viu, Sabrina? Porque teve aquela hora que você falou de tudo que você faz, fez a gente pensar, cara, e eu falo que eu não tenho tempo de fazer as coisas. A gente também faz um monte de coisa indo na correria, mas ao olhar toda essa disciplina e constância para você gerenciar tantas coisas que você tem, tantos pratos que você tem nessa mesa, digamos assim, do seu tempo, a gente isso fica porque eu não sou inspirado. mãe, Agora, tá, mais gente? uma vez. Então, assim, eu convivo com pessoas que equilibram a mesma quantidade de pratos que eu, e tem mais uma família em casa. Então, assim, eu tenho um marido bastante compreensivo, não tenho filhos, não tenho cachorros.
então isso me facilita bastante. Gente do céu, mas aí a história da vida dessa pessoa passa na DC ou na Marvel? Porque isso aí já é super-heroísmo, né? É super-heroísmo, gente do céu. E depois você fez a gente pensar bastante quando você falou pra gente não só pensar na área que você é apaixonado, mas se apaixonar pelo que faz. E você dá um exemplo de resiliência e adaptabilidade, né? Você entrou na fonoaudiologia ali para ser uma cientista, para ser uma acadêmica, que também mas também você aprendeu a se apaixonar por cada uma das coisas que passam a fazer parte da sua vida. Que incrível, pessoal. Meninas? Só agradecer. Agradecer pelo tempo, pela disposição, pelo nosso acolhimento, por nos acolher o nosso convite com tanto amor e estar aqui com esses humildes acadêmicos e dizer que você é celebridade e a gente se inspira muito em você. De forma alguma. Eu que agradeço, viu? Imensamente. Agradeço também quem está aqui ouvindo. Aliás, você está aqui no podcast ouvindo, vai lá ouvir meu podcast também, tá? Como também fala, escreve lá que você vai ver todos os episódios. Tem mais de 100 episódios já. Então vai ter um também que você vai gostar. É o maior podcast fonoaudiológico em língua portuguesa. Deixa eu falar uma coisa, eu não falei aqui, que eu acho que é importante. Nós estaremos com o Fono Também Fala no Congresso. Então, nós vamos ter lá nós vamos ter o Fono Também Fala junto com a imprensa, mas já estaremos lá. Então, a gente vai ter algumas dinâmicas também para o Fono Também Fala dentro do Congresso. Então, é assim, uma grande conquista para a gente, esse reconhecimento do Fono Também Fala, que o Fono Também Fala é desde 2019, né? Então, ele é um podcast que faz bastante tempo, vocês sabem como que é difícil manter podcast, é difícil gravar, é difícil editar, é difícil subir, é difícil fazer divulgação, então a gente está há mais de 3 anos aí batalhando, e agora a gente conseguiu, a gente vai estar lá no Congresso, de carão, tá, gente? Eu sou caruda. Maravilhosa, cara. Ele é uma grande inspiração pra gente. Cléo? Doutora Sabrina, estou emocionada aqui. Já falei isso no começo e agora de novo, mas assim, realmente é uma honra para nós ter você aqui no nosso podcast. Muitíssimo obrigada mesmo pela sua participação, pela sua contribuição para a fonoaudiologia e para os acadêmicos que estão nos ouvindo também. E nos vemos no Congresso. Nos vemos, por favor. Eu vou ter uma sala no Congresso sobre gestão, tá? Então, o dia inteiro, sexta-feira inteira, a gente vai estar falando sobre gestão, em diferentes aspectos da gestão. Vai ter advogado, vai ter contador, vai ter um monte de gente com clínica diferente, clínica online, clínica presencial. E eu também vou dar uma palestra, não sei o dia, procura lá o nome. E é sobre gestão de clínica particular também. E a Gislaine, que trabalha aqui comigo, vai estar nas mesas de seletividade, porque aí bati o horário, então não consegui estar presente em algumas mesas, mas ela vai estar lá representando a clínica. Nossa, estaremos lá, o Forno no Recreio também estará, assim, o Forno no Recreio não estará no Congresso, mas nós, a Dani, a Cléo e eu estaremos lá como acadêmicos representando. Isso aí. Oi? Representando, isso aí. Representando isso aí, vivendo aquela experiência que eu tenho certeza, desde já que vai ser maravilhosa. Eu também quero agradecer, doutora, por você ter aceitado o nosso convite e ter dedicado o seu tempo para essa entrevista maravilhosa, por nos inspirar tanto no dia a dia, e a gente também, no que a gente puder, que você precisar da gente, estamos à sua disposição, tá? Obrigado mais uma vez. E para você que está nos ouvindo, essa foi a doutora Sabrina Fontanesi. Com muito prazer, nós trazemos essa sumidade da fonoaudiologia brasileira para vocês. E fique ligadinho no nosso próximo capítulo. Vamos ver as novidades que nós temos para vocês. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.